Teodoros na área, se derrubar, já sabe, né? Marca da cal. Estamos aqui de volta para falar dessa Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo em 2025. Estou aqui com o Danilo Teodoro, Sônia Roberto Teodoro, eu, Luiz Gustavo Teodoro. E hoje, especificamente, vamos falar do desempenho dos clubes brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes, que até aqui tem sido surpreendente, de um certo modo. Danilo, primeiro você esperava esse desempenho dos times brasileiros ou tá realmente surpreendente isso? Então, na realidade, o que eu esperava era um desempenho até que considerável do Palmeiras e do Flamengo. São duas equipes que têm um elenco bom. O Botafogo também tem, né, um elenco melhor que o do Fluminense, porém o Flamengo e o Palmeiras já são times que já estavam estruturados, né? O Botafogo ganhou o Brasileiro no ano passado e a Copa do Brasil. Mas, na minha concepção, o Palmeiras e o Flamengo iriam mais longe. Só que eu nunca desacreditei dos times brasileiros, porque pra mim, né, como a gente já fez aqui no podcast, uma seleção de jogadores brasileiros, jogadores que jogam na Europa e os brasileiros, os que jogam no Brasil venceram, pra mim os times brasileiros nunca tiveram uma distância tão grande quanto a mídia prega, quanto todo mundo fala em relação aos times europeus, né? E esse campeonato provou isso, cara. Provou isso. O Botafogo, eu tava vendo a seleção do Mundial ontem, o Botafogo acho que tem 3 jogadores na seleção do Mundial. Né? O centroavante lá, o Igor Jesus, o Marlon Freitas e acho que o Barbosa. 3 jogadores na seleção do Mundial, só não tinha enganado. Então, assim, é surpreendente, cara. É surpreendente. Para nós, né, que acompanham futebol, talvez não seja tão surpreendente quanto para fora, né? Porque aí o desempenho vem, os times jogam o futebol que jogam, né? E a gente consegue ver a diferença do futebol brasileiro, que é um futebol mais como é que eu posso dizer, de situações que acontecem no momento ali, né? Do que o futebol europeu, que é um futebol mais tático, que os caras têm uma obediência tática absurda, os caras são bons nisso, né? Mas aquela coisa a mais, aquele que a mais do futebol europeu surge com jogadores brasileiros. E no futebol brasileiro, os caras eles já têm essa dinâmica. Então, assim, só está mostrando que não existe uma diferença tão grande da América do Sul, que quer dizer futebol brasileiro, né? Porque na América do Sul, o futebol brasileiro, infelizmente, que eu acho isso ruim. Campeão da Libertadores. O futebol brasileiro domina a América do Sul, que eu acho isso ruim. Eu acho que alguma coisa teria que ser feita para melhorar os times dos outros países da América do Sul, para poder ter um pouco mais de competitividade. Porque, você vê, os 4 últimos campeões da Libertadores são os 4 brasileiros que estão lá. Então isso não é legal, né? Isso não é legal. Não, mas não é legal, porque não dá competitividade. Mas em relação aos times europeus, eu sou São Paulino e eu, sinceramente, eu tô torcendo pros 4 times brasileiros. E até o Renan, que jogou no São Paulo, falando que tá nem aí, que não tá torcendo que os 4 se lasquem. Eu tô torcendo pros 4 times brasileiros para poder mostrar para esses caras da Europa aí que não é o dinheiro que eles pensam. E outra coisa, né? Essa desculpinha deles aí que tá em final de temporada, tá colando agora, né? Porque nos mundiais anteriores aí, que era dezembro, os brasileiros estavam todos no final da temporada e eles no meio da temporada, isso nunca foi desculpa, né? De janeiro até aqui, os times brasileiros jogaram quase o mesmo tanto de jogos que eles jogaram de agosto até aqui. Isso aí é que nem o Abel falou, em dezembro você chega lá no Mundial com 73 jogos nas costas. Eles chegaram com 37, 38, estão reclamando. O ano passado que teve a Conference League lá, os caras jogaram, acho que foi 50 e poucos jogos por causa da Conference League, já estavam querendo fazer greve, né? Então, assim, mas o desempenho dos times brasileiros é surpreendente, né? Mas pra gente que acompanha futebol não é tão surpreendente quanto pra quem não acompanha o futebol brasileiro. E isso é bom, cara, isso é bom porque dá uma expectativa e os times brasileiros estão mostrando para esses times europeus a importância que esse torneio tem, porque esse torneio, na minha concepção, não veio para ficar. Eu só acho que o de dezembro tem que ser excluído, tem que ser extinto. Eu acho que só tem que ter um a cada 4 anos e isso vai valorizar muito. O ano antes da Copa do Mundo valoriza mais ainda. Isso vai valorizar demais. Porque você tem um campeonato mundial de clubes num ano e a Copa do Mundo no outro. Isso vai ser perfeito. Entendeu? A cada 2 anos você tem um campeonato mundial, um de clubes e outro de seleção. E aí o de dezembro sendo extinto, acabou. Aí você vai ficar nesse tipo de processo agora. Mas os brasileiros estão mostrando que a diferença não é tão grande. E, cara, eu acho que dá pra beliscar alguma coisa, vamos esperar, mas eu tô confiante. O único confronto do mesmo país aí nesse campeonato é brasileiro, né? Então, não é tão igual os caras pensam, a gente tá mostrando pros caras quem que é o Brasil novamente. O único país tem 4 participantes e os 4 passaram. E aí, Sônia, você esperava isso aí? Surpreendeu?
Eu esperava que ia ser competitivo, mas não esperava que passaria os 4, que os 4 passariam em primeiro, né? É só o Botafogo que foi em segundo, mas com o meu número de pontos num grupo que tinha... Um saldo, né? Num grupo que tinha 2 europeus. Eu acho que aquela vitória do Botafogo contra o PSG desbloqueou, entre aspas, o medo dos brasileiros jogar. Porque é o campeão da Champions. Poupou uns caras no primeiro tempo, mas é o campeão da Champions, mano. O Marquinhos não jogou e eles pouparam o Fábio Ruiz e o Vitinho. Só. Não foi o Vitinho, foi o... Foi o Vitinho. Não, Vitinho não, foi o João Neves. Não, o Vitinho jogou. Não, o Vitinho jogou. Foi o Fábio Luiz, o Nuno Mendes e o João Neves. E o Marquinhos. E o Marquinhos estava fora. Então foi tipo assim, os caras pensam, mas foram alguns jogadores. Meu, é o campeão da Champions. Se o time for campeão da Champions, ele tem um elenco muito bom. E não foi campeão só, né? Ele foi campeão amassando. Os últimos 3 jogos do PSG, ele tinha feito, se eu não me engano, 14 gols e não tinha tomado nenhum. Então era uma coisa absurda. O Botafogo foi lá, estrategicamente, porque não dá... Uma coisa é verdade, não tem como a gente brasileiro chegar e bater de frente com os caras. Falar, não, vamos jogar aberto, indo pra cima, não. Tem que jogar na estratégia. O Botafogo foi lá, pôs o jogo, se impôs, contra-ataque, ganhou o jogo de 1-0. E isso aí fez com que os brasileiros tudo parassem e pensassem, opa, calma aí que dá, não é assim, não é fácil assim. Só que, na minha opinião, os brasileiros estão bem demais, mas agora... pezinho no chão e vamos, porque é outro campeonato. Agora começa a funilar. Agora começa outro campeonato. Que nem o pessoal falou assim, agora os europeus vão dar mais importância. Então vamos ver agora. A prova disso vai ser o jogo que tem amanhã, que é do Bayern de Munique e Flamengo. Que se você for colocar só em grandeza, falar assim, é o time, é o Bayern, o tamanho do Bayern lá na Europa e tal, ok, mas ninguém ganha na véspera. Só... Mas, cara, o Benfica ganhou do Bayern. O Benfica ganhou do Bayern e o Bayern jogando bola. Foi, o segundo tempo o Bayern amassou o Benfica. Ganhou do Bayern e o Bayern jogando bola. Então, assim, não é difícil, cara. Não é difícil. Vou falar uma coisa que eu tô falando já há uns dias, que é o seguinte, o Abel, se não me engano, Abel Ferreira falou na entrevista que lá eles jogam numa condição muito favorável. Os europeus têm um hábito de dizer que o futebol sul-americano é lento, é menos... Só um adendo, eles falam pra caramba do futebol sul-americano, principalmente o seu Mbappé lá, né, que falou ele falou aquelas besteiras lá há uns anos atrás aí. Só que coloca qualquer um desses times aí que estão nesse campeonato mundial, ou até mesmo os que não estão na Europa, pode jogar em 4.000 metros de altitude lá em La Paz, eu quero ver se... Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, mas não é nem a questão da altitude, cara. Eles jogam numa condição muito favorável lá, eu quero dizer condição até mesmo climática, porque aqui você vai jogar no Nordeste com 35, 36 graus, no outro jogo você volta pro Sul no frio, mas a pior questão é você jogar no calor, porque eles estão sentindo isso agora nos Estados Unidos, de jogar no calor. E eles chegam no final do jogo destruído. Final da temporada, mas a quantidade de jogos é igual. O Mundial de 2005 o Rogério tava de cachecol, tão frio que tava. E aí? Então, o brasileiro não é acostumado. Os reservas do Borussia, do Bayern, estão ficando no vestiário. Mas aí é a questão que eu entro. Pô, quando a gente vai jogar uma bola, uma pelada, quando tá frio, o que a gente costuma dizer? Pô, hoje tá gostosinho pra jogar, porque tá frio, nem cansa, tá ligado? É natural a gente dizer, pô, é muito mais gostoso se jogar no frio do que no calor. No calor dá 10 minutos de jogo, você já tá morto. No frio é muito mais tranquilo de jogar. Então, obviamente que no frio um ritmo, ele ajuda a se ter um ritmo acelerado de jogo sem desgaste, que no calor tem. Sim, mas o calor... E eles estão sentindo muito essa questão. A questão de costume, você joga 2, 3 jogos, você já acostumou. Porque todo mundo é ser humano igual, todo mundo sente calor igual. Não, de fato, mas eles estão sentindo isso, porque é muito mais fácil para eles ter um ritmo acelerado, porque eles jogam numa condição de frio, né? A FIFA meio que deu uma igualada, nivelou né? o jogo. Deu uma nivelada, colocando no meio da nossa temporada. Então agora me fala, e a Copa do Mundo ano que vem, qual vai ser a desculpa? Porque eles vão jogar nos Estados Unidos, vão jogar no Canadá. E o Rafinha não vai jogar, porque ele precisa de férias. Vão pegar um jogo de 30 graus e vão pegar um jogo de 0 graus. E aí? Eles vão falar o quê? Então, vai deixar de ficar com a boca torta. Mas e o desempenho dos times? Na minha opinião, tá sendo sim surpreendente. Não esperava principalmente o Botafogo passar. Tem umas questões que eu acho que é interessante, tipo assim, um exemplo do Bayern de Munique. Pô,
Não tô cravando que o Bayern de Munique entregou o jogo pro Benfica. Nunca. Pode ter jogado bola e perdido. Eu assisti o jogo. Eu também assisti. Então, eu tenho uma suposição que talvez, uma hipótese de o Bayern de Munique ter preferido perder para pegar o Flamengo do que o Chelsea. Uma hipótese. Porque é o seguinte, eu acho o time do Flamengo hoje superior ao do Chelsea. O time do Chelsea é horrível, o time do Flamengo é muito bom, então eu acho o time do Flamengo superior ao do Chelsea. Mas os europeus têm toda essa questão de superioridade. Eles se acham superiores. O Bayern de Munique também não faz tanto sentido assim quando eu estou querendo fazer isso, porque o Bayern de Munique não é um time que escolheria adversário. Mas, dentre eles, no pensamento deles, seria preferível enfrentar o Flamengo ao Chelsea. Mesmo o Chelsea nessa draga que tá. Cara, você joga bola, você acha que isso passa na cabeça dos caras dentro do campo? Baixa. É igual um exemplo, eu tava vendo também num podcast, o cara falando que o PSG pode ter perdido pro Botafogo para eliminar um direto que é o Atlético de Madrid. Isso também faz muito sentido. Eu, sinceramente, faz muito tempo que eu não jogo futebol competitivo, né? Mas eu voltei a jogar vôlei agora e quando eu entro em quadra, cara, nem pra perder. Você nem lembra. Mas hoje em dia, você não viu a entrevista do Rafinha? Hoje em dia o jogador é fora, porque você Eu não vi a entrevista do Rafinha, o que ele falou? Ele falou que é injusto o jogador não ter opção de escolha de jogar só com Jogador os da Europa. clubes, porque o jogador da Europa não vai ter férias e assim como outras profissões também precisa de pelo menos 3 Ou semanas. seja, avisa o Rafinha que ele vai ter que, do mesmo jeito que ele surgiu na Europa, ele vai ter que morrer na Europa, porque pro Brasil ele não volta e não vem jogar. Não, e eu falei. Consegue. Eu O Brasil não consegue jogar. Ontem eu tava conversando com o Luizinho, eu falei assim, então tem que fazer, sabe o quê? O ano que vem, o Ancelotti tem que vir, com certeza ele vai essa entrevista. O ano que vem, quando ele falar a escalação do Brasil, ele não convoca o Rafinha. Não, ele fala, Rafinha, férias. Aí depois ele fala, ó, o Rafinha não foi convocado porque senão é justo ele não ter férias. Porque ele falou que tem que ter. Você é jogador de futebol profissional. Se surge uma competição dessa, igual a Copa do Mundo de Clubes, O cara tem que ser muito idiota pra ser, falar um negócio desse. O cara tem que ser muito idiota. talvez venha ser a maior competição do futebol. Cara, sabe o que é isso? É porque o time dele classificou. Não, o Barcelona não ganha Champions. Que nem o Real Madrid. Classificou, É 4 em 4 anos. O Real Madrid em 4 anos, pelo menos uma Champions ele ganha. Então não tem como o jogador do Real Madrid falar isso, porque ele sabe que ele vai estar. Entendeu? O Barcelona já Então não. assim, se o time dele tivesse classificado, a história ia ser outra. É normal isso daí, faz parte. Mano, aí eu fico pensando, tipo, caramba, mano, o jogador de futebol prefere férias ao jogar bola, tá ligado? Pô, mano, eu ia ficar muito feliz se eu fosse jogador e tivesse que jogar, ser obrigado a jogar a Copa do Mundo. Aí ele falou do Marquinhos e do Beraldo, que jogou até a final da Champions, depois foi convocado e agora tá jogando de novo. Aí você vai lá no Beraldo e no Marquinhos e pergunta se vocês queriam estar de férias? Queria. Quero jogar bola. Então, o caso do Botafogo também tem o seguinte, o PSG ter ganho de 4 gols de diferença do Atlético de Madrid, colocou a classificação do Atlético de Madrid na mão do Botafogo, ou na mão do PSG. Porque perdendo pro Botafogo por 1 gol de diferença, ele jogava o saldo do Botafogo neutro, e ele já tinha jogado o saldo do Atlético de Madrid lá pra baixo. E ele sabia que é o último jogo do Sounders lá. Ele meio que obrigou o Atlético de Madrid a ter que enfiar uma goleada no Botafogo pra se classificar. O que seria muito difícil. Bom, faz sentido para um planejamento, mas eu não imagino que o jogador entra dentro do campo. O treinador no vestiário fala, hoje a gente vai perder. Vamos perder pro Botafogo. Porque assim, cara, essa desculpa, essa frase aí, tem muita gente falando para tentar tirar o brilho do que os times brasileiros estão A falando. gente vai descobrir isso mesmo agora. Por exemplo, o Bayern de Munique pega o Flamengo e enfia um salto 5 no Flamengo, o Palmeiras ou o Botafogo passa, pega o Paris Saint-Germain, que é o próximo, né? Não, o Chelsea Benfica. Aí o Chelsea enfia uns 4 no bota. Aí a Inter de Milão goleia o Fluminense. Aí fala, beleza, primeira fase os caras estavam brincando de jogar só pra se classificar e depois os caras brilharam. Outra questão que eu tô falando também é sobre o menosprezo, deles terem entrado menosprezando o time brasileiro e sempre se fuder. É sempre essa ideia. Se fuder. Mas querendo ou não, se você for ver, é natural. Natural. Se você joga no Real Madrid, você vai jogar contra um Palmeiras, vai jogar um dos 4 que está no Mundial Brasileiro, você não vai jogar como se você fosse jogar contra um Barcelona. Não acha, Danilo? Você não vai falar assim, pô, hoje é o Barcelona, mano, vamos com garra. Os caras não vão falar assim, pô, hoje é o Palmeiras, pô, hoje é o... Igual quando o Palmeiras pega o Mirassol e pega o Corinthians. É diferente. Só que isso não quer dizer que você vai entregar o jogo. Não. Você pode ir pro jogo com essa expectativa. Na hora que você entra no campo, que você vê o cara jogando, o time jogando contra você, fala, pô, os caras sabem jogar, os caras. Peraí, gente, vamos acordar. Aquela partida que o São Paulo fez contra o Vasco no Morumbi. Você já viu o São Paulo fazer contra o Palmeiras no Morumbi a partida daquela? Não faz, cara. Não faz. Um exemplo é o Fluminense. Se o Fluminense jogasse todo o jogo igual jogou contra o Borussia Dortmund, o Fluminense brigava pelo título do Brasileirão.
O Fluminense contra o Borussia jogou E demais. os quatro brasileiros, o melhor jogo deles na fase de grupo foi contra os europeus. Foi contra os europeus. O melhor jogo do Palmeiras dos três foi contra o europeu. Depois não jogou nada dos Contra o outros Porto. dois. O melhor jogo do Flamengo foi contra o Chelsea. O melhor jogo do Fluminense foi contra o Borussia. Depois o Fluminense O melhor não jogo do jogou nada. Botafogo foi contra o PSG. Depois não jogou nada o Fluminense. Mas o então, Botafogo quase tomou um empate do Seattle no final. Foi passado. Resumindo, a expectativa, a realidade foi maior que a expectativa. Foi, superou. Superou. Os A brasileiros realidade estão foi, de parabéns. foi maior que a expectativa. Até aqui tá ótimo, tá top mesmo. Foi uma apresentação aí que foi digna do futebol brasileiro, né? Foram, os caras até agora se apresentaram como times realmente com identidade do futebol brasileiro, né? E é isso aí. Agora vamos esperar as próximas fases para ver o que vai acontecer. Se chegar 4 europeus na semifinal, realmente eles estavam menosprezando ou entregando e na hora do vamos ver eles realmente resolveram jogar bola. Mas vai que um time brasileiro surpreende igual surpreendeu até aqui. Então, vamos ver. O Palmeiras ou o Botafogo tem grande chance de chegar na semi. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curta, compartilhem. Estamos voltando aí com o canal do Teodoros FC. E teremos novidades, quadros novos no canal. Vamos estar postando vídeos mais pra frente com uma certa quantidade de vezes durante a semana. E títulos específicos, né? Títulos específicos, alguns quadros interessantes que estamos elaborando ainda. Mas então isso é mais pra frente, conforme já foi prometido antes. E infelizmente não conseguimos seguir adiante. Mas, se Deus quiser, estaremos seguindo com esse projeto aí. E vamos postar novos vídeos bem interessantes aí no canal. Valeu, abraço!